Começando aqui pelo 20 Logística. No dia 28/3, o VILG, que é administrado pela BRL Trust e gerido pela 20, tem 157.231 cotistas, anunciou que no dia 24 de março, a Tokstok, que é inquilina lá do Extrema Business Park 1, depositou em juízo R$ 2.092.178,01, com o objetivo de quitar o valor de locação vencido em 6 de fevereiro. Esse aluguel era o do mês de janeiro, que venceu no dia 6 de fevereiro. Mais os encargos moratórios, ou seja, a multa de atraso, juros e tudo mais, e custas judiciais antecipadas pelo fundo. Que custas? Da ação de despejo que o fundo iniciou quando não recebeu esse aluguel do mês de janeiro. No dia 27 de março de 2023, o fundo requereu o imediato levantamento dos valores que estão depositados na conta judicial e solicitará o encerramento formal da ação de despejo. Então, você que acompanha o Fatos Relevantes ou que acompanha o noticiário, lembra que, primeiro, Tokstok não pagou. Logo de cara, a VILG entrou com uma ação de despejo. No mês seguinte, a Tokstok pagou o aluguel que estava vencendo, o aluguel de fevereiro, e manteve atrasado de janeiro. Tá? Então, esse fato relevante está dizendo o seguinte: o único que estava atrasado ainda, que era o de janeiro, foi pago. Aluguel, multa, juros e mais as custas judiciais, ou seja, tudo que o VILG gastou com essa ação de despejo, a Tokstok pagou também. Sendo assim, não tem razão para manter uma ação de despejo, caso encerrado, pelo menos por enquanto. Lógico, se a Tokstok voltar a atrasar, começa tudo de novo. Mas, por enquanto, caso encerrado. E a gente teve a oportunidade de entrevistar os gestores do VILG. Então, vou colocar aqui o vídeo para todo mundo acompanhar. E depois, Leandrinho, Nod, se quiserem comentar também, fiquem à vontade. Deixa eu só colocar a entrevista aqui, daqui a pouco a gente volta a bater um papo. Pô, enfim, uma notícia boa em fatos relevantes em 2023, porque tá difícil esse ano, né? Mas que bom que vocês estão aqui, Ilan, Nigri e Matheus Canali. Obrigado pela participação, vai ser certamente muito bom para a gente entender melhor toda essa movimentação que aconteceu aí no caso Tokstok. Prazer é nosso, Arthur, sempre bom estar aqui com você. O Ilan já esteve por aqui, o Matheus está estreando, né, Matheus? É isso mesmo, primeira vez aí, Arthur. Um prazer falar com você. Prazer sempre nosso. Pode falar, Ilan. Matheus já está com a gente aqui algum tempo aqui já na 20, né? E hoje ele tem um track record aí bastante extenso aí no mercado de galpões, e ele hoje é a pessoa-chave na gestão do VILG, né? Eu sou o sócio responsável pela estratégia de logística, escritório, residencial e toda a estratégia de desenvolvimento. Então estamos aí com parte do time aqui. Tem uma informação nova aí, hein? Residencial, daqui a pouco a gente vai ver alguma operação dessa também, de residencial. A gente, na verdade, está sempre atento, né, Arthur? É um mercado que é o maior asset class do mundo, né? E a gente também tem um braço aqui de assessoria imobiliária, né, que a gente está assessorando o Nalo Porto Maravilha, né, o fundo Porto Maravilha, e que também tem um grande volume, né, de residencial. Hoje está tendo um grande sucesso de residencial na região, né? Acho que é muito legal a gente ver essa recuperação da região do Porto Maravilha, e a gente está prestando essa assessoria para eles. E estamos atentos a esse mercado, né? Principalmente tem surgido muita coisa de renda também, né? Residencial, um mercado muito forte lá fora. Aqui está começando, né? Então a gente está atento, quem sabe em breve teremos aí novidade. Legal. Não sabia disso do Porto Maravilha, que está virando um polo residencial bacana. Muito bom. Bom, vamos falar de Tokstok. Foi um dos... Bora. Acho que foi o segundo caso, assim, depois de Americanas, veio Tokstok e tal, deixou todo mundo, né, meio preocupado. E inclusive, a gestão foi, assim, bem rápida em entrar com uma ação de despejo, né? Naquele momento, muito bem como o jurídico falou, ó, agora não fala nada, é só fato relevante e tal. Passado e com bom desfecho dessa situação, o que vocês podem contar mais pra gente? Quer falar um pouco aí, Matheus? Não, pode ser. Não, acho que começando aí
pela pergunta que foi mais recorrente, né, que a gente ouviu muito, assim, nas nossas conversas posteriores aí ao ajuizamento da ação, né? Pô, por que entrar com despejo assim tão direto, né? Atrasou tão pouco tempo. Então, isso é uma pergunta que a gente acabou respondendo bastante, mas resumindo um pouco a história, porque foi uma novela, né? Eu acho que assim. Seguindo a orientação aqui dos nossos advogados, toda a assessoria que nós temos aqui jurídica, seguindo o contrato de locação, tudo que nós tínhamos aí nos embasando, né, para essa decisão, a gente acabou entrando, enfim, com essa ação após pouco tempo, né, após o inadimplemento, e foi uma maneira que a gente julgou aqui que ia ser a melhor maneira para a gente defender os interesses dos cotistas do fundo, né, porque é um aluguel que é muito relevante para a gente, né, é o aluguel mais relevante do VILG hoje, então a gente não podia não tomar uma decisão que fosse a mais assertiva possível, né, e o quanto antes. Então isso foi muito importante, né? Aqui no VILG nós temos mais de 80 contratos de locação. Então, de um mês para o outro, o cotista pode até sempre perceber pelos relatórios que a receita ela sempre varia um pouquinho, né? A gente tem aquele gráfico de inadimplência, então sempre tem um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. São contratos que a gente consegue levar de uma maneira diferente. Mas aqui esse caso da Tokstok era um caso muito característico, né, muito importante, porque era o nosso maior inquilino. Então a gente acabou seguindo aí as orientações, após muitas discussões e ouvir todos os nossos assessores, que realmente era o melhor caminho a seguir, e acabou que a gente teve aí um resultado muito positivo com o depósito integral do que estava em aberto, com encargos e tudo que estava na ação, né? Ou seja, inquilino atrasando é um negócio meio cotidiano, né? Só que geralmente o impacto é pequeno, coisa assim, e isso vai parar no relatório gerencial numa informação condensada. Nesse caso, que representava 14% da receita, é que foi preciso mostrar um fato relevante. Tá? Imagino até que outras ações de despejo podem estar acontecendo com inquilinos menores, que representam pequenas partes da receita e que não acabam tendo a necessidade de toda essa publicidade, né? A gente hoje não temos, né, Matheus? Né? Não, hoje não. Essa era a única, na verdade, mas foi sim, o primeiro caso do VILG aqui, tá, Arthur? Acho que só reforçando um pouco o que o Matheus comentou, como a gente falou, né, a gente tem muita temperatura dos locatários, né? Assim, você tem locatários menores, locatários maiores, mas a gente tem temperatura de todo mundo, né? No caso de um locatário como no nível da Tokstok, e sempre foi adimplente, né? A gente teve aí, a primeira vez foi agora, quando chegou o final de janeiro, né, que foi o vencimento de fevereiro, foi muito rápido, a mudança também de humor e temperatura, a gente começou a sentir. Então a gente, às vezes o investidor não consegue entender muito o nosso movimento, mas assim, a gente está muito aqui na ponta, a gente sabe, a gente consegue, então assim, e é muito importante o cotista entender que a gente tem toda uma análise, né, a gente tem um seguro-fiança, né, e assim, você tem um seguro-fiança, você tem uma pólice, você tem que entender como é que você executa essa pólice, né? Como é que como é que executa o sinistro, como é que você triga o sinistro, né? Então a gente olhando muito, fazendo um dever de casa, entendendo, né? Então isso tem que ser, e essa hora tem que ser muito rápido, né? Você tem que ser até por conta, a gente estava comentando aqui há pouco, né, Arthur, assim, acho que o cenário de americanos, as coisas podem mudar da noite para o dia, né? Então, assim, a gente teve essa leitura e a gente decidiu agir dessa forma. E como o Matheus me comentou, acho que a gente teve muito sucesso, acho que foi o resultado que a gente esperava, né? E o contrato continua, a gente tem a garantia continua, né? Então eu acho que foi um exemplo de realmente, é o que eu falo, é gestão ativa, né? Gestão ativa não é só comprar ativo, vender ativa, também a gente está na ponta e no front aqui, entender, tentar sempre defender ao máximo o interesse do cotista do fundo, né? Esse ponto da garantia é muito importante, né, Arthur? Porque a gente sempre tenta ter nos nossos contratos as melhores garantias possíveis, com as melhores coberturas, mas do outro lado, você tem uma seguradora que ela também, entre aspas, né, ela vai fazer de tudo para não pagar. Não, eu estou sendo aqui entre aspas, né? Então, tudo como legalmente falando, ela vai exato, vai mas ver o que que isso gera, né? Você tem que, como o Ilan falou, você tem que tomar
você tem que demonstrar no processo que você está sendo diligente, você está tomando todas as medidas. Então isso também é muito, foi também um dos pontos e acabou que nós estávamos totalmente cobertos pela garantia e ao mesmo tempo a gente estava fazendo tudo que deveria ser feito e acabou que a Tokstok acabou pagando antes mesmo da gente precisar reaver nenhum valor junto à seguradora. Mas isso é também não é um trâmite tão simples, né? Não é de um dia para o outro que você Ainda mais nesse consegue, volume que a gente está ainda falando, né? mais Num nesse contrato volume. grande, né? Então esse também E foi a um ponto importante. Tokstok, ela demonstra assim, o interesse de permanecer no imóvel, né? Acho Sim. que até na mesma noite do fato relevante, saiu notícia na imprensa de que ela tinha contratado uma empresa para reestruturar o passivo, as dívidas, enfim. A empresa admitiu publicamente, estou com dificuldades financeiras. Ao mesmo tempo, no mês seguinte, foi lá e pagou o aluguel. Manteve Perfeito. atrasado de janeiro, mas pagou de fevereiro. Quer dizer, ela o tempo todo sinalizou que ela queria evitar esse despejo. E aí, de alguma maneira, se reorganizaram financeiramente para conseguir pagar todos os atrasados e encerrar a ação de despejo. É automático isso? Uma vez que ela pagou o que estava atrasado, perde a razão de ser da ação? Ou vocês poderiam até continuar com o despejo? Se você, isso é uma boa pergunta, né? Você tem um trâmite jurídico aí, né? A gente analisa os valores, se está tudo em linha com o que a gente estava, os cálculos, né? Dos valores da mora, né? De tudo, eles depositaram honorários, né? As custas judiciais e tudo. Uma vez que a gente está de acordo, você peticiona, você faz uma petição e você dando de acordo para autorizando o cancelamento da ação, né? E foi o que foi feito, né? Então, assim. Acho que tem que ser justo também, né? Eles cumpriram, né, tudo que era necessário e estão adimplentes, estão em dia, então não temos nenhum débito com Tokstok hoje. Esses trâmites, eles não são, de novo, né, nunca de um dia para o outro, mas respondendo, né, rapidamente, uma vez que eles purgam a mora, né, então você tem realmente a ação pronta para ser extinta. Aí você tem as petições de um lado e de outro, Para mas... levantar os valores, né, Matheus? Exato. Você pede o levantamento dos valores para para que levantar o fundo, porque como foi depositado em juízo, né, para você receber esse valor na conta do fundo, né? Aí demora alguns dias aí para a gente receber esses valores. E o interesse é seguir com um bom relacionamento. Enfim, acho que do outro lado, a Tokstok também entende que cada um tem que defender o seu interesse, ainda mais no caso da Vinci, é o interesse do cotista da Vinci, vocês têm uma responsabilidade com os milhares de cotistas e tal, mas o interesse é que o contrato siga até o fim e que esse relacionamento se mantenha. Isso com certeza, Arthur. Isso sempre com muita transparência com o próprio locatário, né? Eles sabem da nossa posição aqui como gestor, nosso dever fiduciário, né, em relação aos cotistas. A gente sempre está tentando, de alguma forma, né? A gente fala de parceria de longo prazo, né? A gente quer que os locatários permaneçam, mas a gente tem um limite também, né? Assim, a partir do momento que você tem uma inadimplência e eu tenho um dever fiduciário, a gente tem um dever de defender o cotista. A gente tem um contrato que a gente tem que seguir, tem as penalidades, então a gente tem que seguir esse contrato. Então acho que eles entendem também do nosso lado, né? Então assim, não tem como ser diferente. Mas obviamente, assim, acho que o relacionamento, a gente sempre tenta manter um ótimo relacionamento com os locatários e acho que até hoje, em todos os segmentos aqui, tá? Não só de galpão, como de escritório, shopping, eu acho que você tem a separar, né? O que é no dia a dia o seu relacionamento e as obrigações que você tem de contrato, né? E não tem como ser diferente disso, né? Bom, o rendimento do fundo ele teve uma oscilação, então uma diminuição nos últimos 2 meses. Foi por causa disso? Nem sei se tem como falar nesse nível de detalhe. Foi por causa disso e a gente poderia esperar que ele volte aos patamares que estavam antes? Nós sempre soltamos o guidance, né? Nos nossos relatórios, do VILG não é diferente. E antes desse evento da Tokstok, nós havíamos soltado um guidance trimestral, que ele iria de janeiro a março. E ele estava ali, era um guidance entre 65 e 72 centavos por cota. E ele já tinha sido um pouco alterado por conta do Caxias Park, né, que é aquela
a questão da L'Oréal, que nós tivemos a saída da L'Oréal e a gente está fazendo a comercialização do Caxias Park. Então, esse guidance até mais curto também, né? Normalmente a gente solta semestral, a gente tinha soltado trimestral, justamente para a gente ter essa curva de locação e controlar um período mais curto. Com o evento da Tokstok, a gente acabou no último relatório nem soltando o guidance, porque a gente falou, bom, a gente vai ter que entender como que isso vai acontecer. Voltando, como a Tokstok pagou, né, e a gente vai reaver os valores em juízo, etc., em tese, volta o guidance que nós tínhamos trimestral, de 3 meses do relatório lá de janeiro. Então, para o próximo relatório de março, que a gente vai soltar no início de abril, estou me adiantando aqui, mas seguindo a lógica, né? A gente mantém um guidance que nós tínhamos de janeiro a março. Mas está entendido que ainda não dá para ter certeza, né? Você vai ter que receber esses valores, fazer lá as contas. Aí, exato. Quem está assistindo os fatos relevantes agora, que entenda que o guidance oficialmente vai vir no relatório gerencial. Né? Exato. Mas já recebemos, já recebemos o mês de... Desculpa, Matheus. Sim, já recebemos março, né? Já recebemos março, né? Que bom. Então já está tudo certo. Sim, ou seja, como eu falei, é claro que a Tokstok quer ficar no imóvel e está se esforçando para isso. Caso aconteça dela acabar saindo, é um galpão que dá para ser modulado para de uma forma assim mais rápida e viável, por exemplo, aumentar a diversificação dessas receitas? Sem dúvida. É um galpão, o galpão da Tokstok, ele faz parte, hoje ele funciona como como nós chamamos um monousuário, né? Mas ele faz parte do complexo do Extrema Business Park, ele é o bloco 2, né? Desculpa, ele é o bloco 1 do Extrema Business Park. Então você tem o bloco 2, que não é nosso, tem o bloco 3, que nós temos participação no nosso fundo de desenvolvimento. Então, ele é um condomínio, ele é um ativo complexo, que foi desenvolvido, um complexo desenvolvido recentemente. O bloco 3 acabou de ser entregue, então ele tem as maiores características, as melhores características de mercado hoje. Tem um formato retangular, tem vestiários, tem vagas, então ele é um cross-docking, ele é um empreendimento 100% modulável, digamos assim. Você consegue modular ele de ponta a ponta. Então, num evento de saída do inquilino, nós conseguiríamos com um investimento padrão, digamos assim, de paredes divisórias, basicamente seria esse o investimento maior. Isso teria de qualquer forma, né? Porque você tem uma portaria que já atenderia um condomínio, todas as áreas comuns que já poderiam atender. Então, sem dúvida, ele é um empreendimento modulável, sem sombra de dúvida. E complementando aqui, Arthur, a gente está presente nessa região já há muito tempo, né? A gente tem outros imóveis na região, como o Matheus comentou, dentro do VILG, né? Temos Privalha, temos o Fernão Dias, onde está localizado a Magazine Luiza, temos o nosso fundo de desenvolvimento, que a gente recém construiu agora um galpão de 100 mil metros quadrados, colado ao Tokstok. Inclusive tivemos lá ontem, em breve teremos aí um post aí dessa visita, que está 100% locado. Então a gente está com muita leitura do mercado ali, da demanda. Posso dizer que está bem aquecida a região de Extrema, continua aquecida, né? Tanto nós como nosso parceiro também, desenvolvedor e parceiro, né, que é a FUD, também tem outros galpões, também tem uma leitura muito forte do mercado lá, então a gente está muito seguro. Eu diria que é um dos melhores ativos que a gente tem no portfólio, a gente fica muito seguro com esse ativo. Se não for o melhor, né, Ilan? Acho que de padrão construtivo, acho que a gente não tem nenhum como esse, assim, no portfólio do VILG. Temos o Porto Canoa também, Espírito Santo, que é um ativo também. É muito bom também. A gente não gosta de falar que é o melhor, né? Vai começar a defender todos aqui. Isso que eu ia falar, né? O gestor ele tá sempre com aquele papo. Não, o meu portfólio ele tá sempre à venda. Qual o melhor filho, né? Qual que você gosta mais? Agora o portfólio, né? Tem toda uma ligação com cada imóvel. Não, mas você sabe, Arthur, que a gente teve lá ontem e cada vez eu comentei, você visita, né? Eu já fui inúmeras vezes, né? Mas toda vez que você volta e você pisa no ativo, né? Você vê, é realmente impressionante, né? Então, é muito legal. Muito bom. Senhores, muito obrigado, viu? Que bom poder contar com essas explicações e espero que a gente se veja mais vezes aqui. Nós que agradecemos, sempre é um prazer estar aí com você. Esperamos voltar em breve.
Sempre com Obrigado, notícia Arthur. boa, né, Arthur? Obrigado, valeu, obrigado. Obrigado, abraço. Um abraço, tchau, tchau. Bom, sempre bom contar com a participação de gestores. E aí, meus amigos, assistiram? Querem comentar alguma coisa em relação a isso? Informação importantíssima é saber que o mês de março já está pago também, né? Não, com certeza, com certeza. É um problema a menos, né? Digamos assim, né? Assim, vira-se uma página. Até a Giana aqui nos comentários fez uma pergunta que eu acho que é a pergunta de $1 milhão. Como é que fica o relacionamento a partir de agora? Ok, legal, temos um contrato de locação, a Tokstok, vamos supor que continue pagando, legal, beleza, legal. E a renovação? A Tokstok vai ficar de boa de renovar com alguém que, pô, eu dei um espirro, o cara me joga na justiça? Tem motivos para isso, porque tinha que acionar o seguro ou não tinha, ou porque o gestor tem que prestar uma satisfação perante os cotistas, etc. Mas eu, como Tokstok, não tô nem aí. Eu não quero ficar num lugar onde qualquer coisa que me aconteça, o cara me processa. Eu acho que na renovação desse contrato vai ser uma pauta que vai ressurgir, ainda que de forma discreta, mas é o tipo de coisa que o inquilino não esquece. Perdoa, mas fica magoado a vida inteira. Exato. Tá fechado seu microfone, Leandro. Eu acho que, de forma geral, o administrador foi bem diligente, ele foi rápido, agiu corretamente. Pelo que a colinha que eu fui aqui quando estava assistindo a entrevista, eu estava na colinha aqui no site do Clube FI, vendo os comentários da moçada. O pessoal gostou do que o administrador fez, que, afinal de contas, ele está administrando patrimônio de terceiros, né? Então, Sim. ele tem que... às vezes, se ele tivesse o dele, ele podia até falar, não, vou dar um jeitinho aqui, vamos aguentar mais 15 dias, mais um mês, mas como ele está administrando de terceiros, ele tem essa, vamos dizer assim, obrigação. E a questão eu estava lendo aqui também no site do Clube FI, é um fundo assim, que eu já tive ele na carteira, hoje eu não acompanho ele tanto, mas ele está com uma liquidez diária aqui de mais de 2 milhões, é um fundo que tem uma liquidez muito boa, o patrimônio mais de 1.600 bi, né? E são mais de 150 mil investidores. Então é um baita fundo. Agora, o que me chama a atenção é a renda dos fundos de logística, Arthur ou Nod, não subirem. Por exemplo, eu lembro do VILG, quando começou a distribuir renda, era 80 centavos. Era 70 e poucos, 72 e tal. E fez emissão, e a renda passou-se os anos e ela não cresceu. Isso me incomoda um pouco, tá? Então, assim, cheio de elogios para eles, mas a questão dessa renda me incomoda um pouco no VILG, que eu pude passar o olho aqui e dar uma pequena analisada aqui. É isso. Maravilha. Bom, eu sempre falo, a gente tem que olhar para a renda, que é o retorno, mas tem que olhar para o risco também. Se o cara cresceu, a liquidez virou tudo isso, a diversificação do portfólio aumentou e tal, não sei o quê, a renda pode ter ficado estável, o risco diminuiu, então a relação risco e retorno melhorou, né? É isso que eu sempre chamo a atenção. Você que adora os monoativos, fala sempre, olha aqui, o monoativo, a renda aumenta. Sim, você concorda comigo que o risco aumenta? Cada dia que passa no monoativo, o risco aumenta? Sim. O imóvel deteriora, a liquidez proporcionalmente diminui. É um risco maior, sim. Né? Então, o risco do monoativo aumenta, o retorno tem que aumentar. Uhum. E no multiativo, não é que todo multiativo diminui risco. Tá? Olha o XPPR, foi lá, alavancou demais, aumentou o risco no fundo. Aumentou o risco e diminuiu a renda. Então, aí houve problema, erro, o mercado puniu. Tá? Mas se o fundo está crescendo em liquidez, em diversificação do portfólio e tudo mais, e a renda está estável, o retorno é igual, mas o risco é menor, a relação retorno-risco melhorou. Aquela máxima, não é para ficar olhando só para a renda. A renda é importante, mas ela não é tudo, né, na análise, né? Então, você fez uma colocação muito interessante. Se ele está aumentando a qualidade, se ele está diminuindo o risco, então é suportável por um tempo a renda ficar um pouco estagnada. Sim. Né?
E depois, né, lógico, sempre olhando para frente e sempre olhando para a qualidade da gestão. KNRI, por quanto tempo ficou uma renda estável, depois a renda caiu, e aí, de repente, ela sai de 75 para 95 centavos. Né? Tá certo. Agora, nesse tempo todo em que a renda caiu, o fundo não ficou parado, que eu falo, o risco diminuiu, a liquidez aumentou, aquela coisa toda.